Amém? Irmãos, se você tem seguido, ou aqui na igreja, ou pela internet, acompanhado os nossos cultos, você sabe que nós estamos falando a respeito de seguindo a Jesus. Na primeira semana nós falamos a respeito de como Deus nos quer perto dele, do que Ele fez para nós estarmos perto dele. Vocês lembram disso? Na segunda semana nós falamos a respeito de viver um evangelho ativo e não passivo. Logo, semana passada, nós falamos da importância de viver em comunidade, de estarmos juntos. E hoje é a última pregação da série Seguindo a Jesus. E eu quero falar a respeito de bebês. Não tinha me dado conta que hoje era o dia das crianças no Brasil, mas nós vamos falar a respeito de bebês. De como é ter um bebê. Gostaria que você reflexionasse comigo hoje. Quando os que já são pais, ou os que planejam ser, é algo assim que a gente faz sem planejar, ainda que muitas vezes as gravidez são inesperadas, não são planejadas, mas uma vez que elas acontecem, o que nós fazemos? Todos nós fazemos um planejamento. Por quê? Porque nós vamos ter mais uma pessoa entrando na família, ou duas, ou três, eu paro por aí. Mas o normal é que geralmente venha um. E a partir desse momento, não é a partir do momento que nasce, porque igual eles dizem na Espanha que as crianças quando nascem, elas vêm com pão debaixo do braço, como quem diz que ele se mantém sozinho, não é verdade? Não é a partir do momento que nasce, mas é a partir do momento que você sabe que a família, que o casal vai ter um filho. Tudo muda. A tua prioridade muda. Eu lembro quando a gente soube que nós íamos ter o nosso primeiro filho, a nossa primeira filha, Larissa. Nossas prioridades mudaram todas para ela. O Senhor proveu todas as coisas, mas a partir daquele momento você já não deixa, você deixa de viver para você ou de viver para tua esposa. Você passa a paz, irmãos, ser que está para vir. Da verdade, New Generation. Tudo bem? Ninguém sou o pastor Edenilson. Vou pegar o silêncio como sim. Mas essa mudança, ela é temporária? É só por aquele momento? Ou à medida que essa criança vai sendo gerada, as preocupações aumentam? À medida que essa criança nasce, agora você vive em cima dessa criança? À medida que essa criança vai crescendo, você se preocupa pelo desenvolvimento intelectual, físico? Está tudo indo bem? Os médicos também se preocupam por isso, porque afinal você tem que levar essa criança regularmente. E à medida que ela vai crescendo, essa frequência de ir ao médico já diminui. A criança, quando ela é pequenininha, bebezinha, a mamãe não quer nem que ela toque no chão. À medida que ela vai crescendo, a criança vai, come terra, lambe sapato, come papel. Não é assim? Todos nós aqui tivemos filhos, ou os que não tiveram vão ter. E ainda quando estão grandes, nós como pais seguimos nos preocupando por eles. Eles podem ter saído das nossas casas, nós continuamos preocupando pelos nossos filhos. É verdade ou não é? Até mesmo se os nossos filhos nos rejeitam, nós continuamos nos preocupando por eles. A palavra do Senhor diz isso, que ainda que um pai rejeite um filho, o Senhor continua nos amando. Por que eu falei tudo isso? Para trazer à tua memória que essa criatura que chegou para você, essa criança que hoje é um adulto, pode ser, alterou totalmente a tua vida e continua alterando.
Você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 26, capítulo 1 e versículos 26 ao 38. Nós vamos falar de uma pessoa que ela recebeu um filho. Se para nós termos um filho, que eles são herança do Senhor, já não é fácil, imagina você ser a mãe do Salvador do mundo. Nada mais do que isso. Pouca coisa, né? Ser a mãe do Salvador do mundo. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade de Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo foi até ela e disse: saudações, você que é altamente favorecida, o Senhor está com você. Maria ficou muito perturbada com as palavras dele e se perguntou que tipo de saudação seria essa. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, achaste graça diante de Deus. Você conceberá e dará à luz a um filho. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Lhe dará à luz a um filho e lhe chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará sobre os descendentes de Jacó para sempre. Seu reino nunca terá fim. Como será isso? Perguntou Maria ao anjo. Já que sou virgem, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, sua parente, vai ter um filho na velhice, e aquela que se dizia incapaz de conceber está no 6º mês, pois nenhuma palavra de Deus jamais falhará. Maria responde: eu sou serva do Senhor, que sua palavra para mim seja cumprida. Então o anjo a deixou. Por que eu fiz essa introdução falando a respeito dos bebês? Porque essa mulher, ela também não se preparou ou não se planejou para ter um bebê. Mas de repente aparece um anjo do Senhor e diz para ela: você vai ter um filho, e esse filho será o Salvador do mundo. Ele será chamado Filho de Deus. Você achou graça diante de Deus. E o que Maria diz? Ela diz: que a tua palavra seja cumprida em mim. O que Maria estava fazendo? Ela estava abrindo espaço na sua vida para que Deus e o Espírito Santo fizesse a sua vontade. Fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer, para fazer a vontade de Deus, nós temos que abrir espaço para Ele. Irmãos, nós estamos vivendo muitas vezes um evangelho desde o ponto de vista de um consumidor. E de certa forma isso é culpa das igrejas. Não que o que eu vou falar está mal de todo, mas a culpa de certa forma é das igrejas, porque nós estamos sempre procurando oferecer algo para as igrejas, para as pessoas. E as pessoas criaram um ponto de vista, uma forma de olhar, dizendo assim: o que tem para mim na igreja? O que essa igreja tem para me oferecer? Ou o que eu vou ter hoje no culto? Mas nós devemos de mudar essa forma nossa de pensar e sair do ponto de vista de consumidor e entrar no ponto de vista de contribuidor e começar a contribuir, não olhando simplesmente o que a igreja pode me dar, mas o que eu posso fazer, o que Deus pode fazer através da minha vida. Você está de acordo comigo que isso tem acontecido constantemente? Eu escutei pessoas dizerem assim, e não quero dizer que está totalmente mal, hein? Eu gosto desta igreja, ou de tal igreja, porque eu gosto muito do grupo de jovens que existe lá.
Ou eu gosto muito desta igreja porque eu gosto muito que eles têm um suporte para as crianças muito bom. Outras pessoas dizem, eu gosto de estar daquela igreja porque a pregação deles é muito boa, o louvor deles é excelente. Nós estamos começando a olhar para igrejas como um produto que se oferece, e aquele que é melhor para mim, que se encaixa melhor no meu estilo de vida, pois então eu vou até lá. Volto a falar, não está mal de tudo, se o ponto principal para você não é isso, mas sim que a presença de Deus esteja lá. E se você parasse um momento para pensar e dissesse assim, eu não vou buscar essa igreja porque eles têm uma excelente atenção às crianças. E se você dissesse assim, eu vou para aquela igreja porque o Senhor me está mandando, porque lá eu posso aportar algo dentro daquela igreja. Eles não têm departamento infantil, e se eu vou para lá e começo a fazer a obra do Senhor? Eu vejo que aquela igreja tem uma necessidade de um suporte nesta área, e se eu vou para lá e posso começar a fazer algo? Vamos sair do ponto de vista de pessoas que somente querem consumir, e vamos fazer o que a palavra do Senhor nos fala para dedicarmos e servirmos ao Senhor. Irmãos, nós estamos nos enganando muitas vezes. Jesus, ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O Filho de Deus, ele veio para servir. Se ele veio para servir, e nós somos chamados cristãos porque somos pequenos cristos, ele é o nosso exemplo, quem somos nós para pensar que devemos de ser servidos? Aonde nós estamos indo, igreja? Aonde nós estamos indo comparado com a igreja primitiva? Já não queremos mais sacrificar, já não queremos mais fazer as coisas que nos custem. Mas a Bíblia nos fala totalmente ao contrário. Davi, ele diz, ai de mim de oferecer algo a Deus que não me custe algo. Deus nos chama para sermos colaboradores e não consumidores. Você já parou para pensar o que pode acontecer na tua vida, na nossa vida, na vida da tua igreja, da tua comunidade, se você resolve abrir espaço para Deus trabalhar em você? Porque assim, se você não abrir espaço, Ele não vai fazer. Eu sou a primeira pessoa a ter muito cuidado quando eu vou dizer que Deus não vai fazer algo, porque o Deus que tem todo o poder nas suas mãos, a única pessoa que pode frustrar os planos de Deus sou eu e é você. Nós somos os únicos que podemos parar isso. Um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, um Deus que é capaz de levantar um morto, um Deus que já fez isso, já levantou mortos da sepultura, um Deus que cura câncer, um Deus que liberta vidas, um Deus que perdoa pecados, um Deus que livra do inferno. Ele é limitado por mim e por você. Se fosse eu escrevendo a carta que Paulo escreveu, dizendo, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será fome? Será nudez? Depois de toda aquela lista que ele coloca, se fosse eu, ia botar assim, ia colocar assim, eu posso me separar do amor de Deus, eu sou o único. Eu e você somos os únicos que podemos nos separar do amor de Deus. E eu creio que você já entendeu isso. Quando por várias vezes nós estamos falando do que Deus tem feito para se aproximar da humanidade. E o ser humano sempre correndo, sempre se distanciando de Deus. Mas Deus dizendo, eu te quero perto, eu te quero perto. O que acontece quando nós deixamos Deus
atuar em nossas vidas. O que acontece quando nós abrimos espaço para Ele? Romanos capítulo 10, 14 ao 15, por favor, abra lá. Romanos capítulo 10, 14 ao 15. Como então podem invocar aquele em quem não creram? E como podem crer naquele de quem não ouviram? E como eles podem ouvir sem que alguém pregue para eles? E como podem alguém pregar se não for enviado? Como está escrito: quão belo são os pés daqueles que trazem as boas novas. Eu li esse versículo centenas de vezes, eu creio. Eu já escutei várias vezes pessoas falando a respeito dele. Mas dessa vez, quando eu li, algo me chamou a atenção. Eu digo, é tão difícil você ver a palavra bonito e pés na mesma frase. Já parou para pensar nisso? Que pé mais bonito que você tem, que coisa mais linda. A gente não vê muito comum essa palavra, certo? Pé de bebezinho até eu dou um desconto, mas pé de adulto? Aí Deus vai lá e diz assim: quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A beleza não está nos pés, mas a beleza está naquilo que você está executando, que é anunciando as boas novas. Deus procura veículos, Deus procura pessoas que anunciem as suas boas novas. Assim como alguém um dia anunciou as boas novas para você. Aí você pode dizer assim, mas eu não sei falar, eu não tenho chamado, eu nunca tive um chamado. Todos nós temos um chamado. É a grande comissão, quando Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que se converter, aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Não diz assim aquele que você converter, não, ele diz aquele que crer. Vai, anuncia o evangelho. Aí tu fala, não, mas eu não tenho teologia, eu não sei falar, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu leio a Bíblia, mas eu não sei falar da Bíblia para outras pessoas. Vamos ler outra história. Marcos capítulo 5. Você pode abrir lá comigo? Vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, vocês não se importam? Marcos capítulo 5, versículo 1. Jesus diz assim, diz a palavra do Senhor: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que quer você comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país, ou para fora da aldeia. Ora,
uma grande manada de porcos estava pastando por ali. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado, e também foram e falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência para Jesus que se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa e para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha lhe feito, e todos se admiravam. É impressionante nessa história. Existem muitas coisas, não temos tempo para entrar nelas, são coisas profundas. Mas duas coisas me chamam a atenção nessa história. As pessoas estavam mais preocupadas com os porcos, os 2.000 porcos, que era a fonte de renda da cidade, do que a libertação de um homem que vivia há anos, oprimido pelos demônios. Isso é a primeira coisa que me chama a atenção. Mas a mais importante para o nosso dia de hoje é: quando esse homem resolve querer seguir a Jesus, Jesus faz algo que não é comum. Vocês lembram que Jesus começa o ministério fazendo o quê? Chamando pessoas para vir. Vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem Mateus, vem Marcos, vem Lucas, vem Judas, necessário para a obra. Vem todos eles. E todos aqueles que queriam seguir a Jesus, Jesus deixava que o seguisse. Mas agora esse homem chega, e outra coisa, cada vez que Jesus fazia um milagre, o que ele dizia? Não contes para ninguém o que o Senhor tem feito. Ainda que o povo saía e dava com a língua nos dentes, tinha um homem na aldeia que era coxo, aleijado, não andava. De repente você vê esse homem andando. Tu diz, um pouco evidente, não? Não chamar atenção, tu vê a pessoa andando que antes não andava. Mas Jesus sempre dizia: não fale para ninguém. Mas para esse homem, Jesus diz: não me siga, vai para a tua aldeia e fala daquilo que o Senhor fez na tua vida e como Ele teve compaixão de você. Jesus te chama para ser testemunha do que Ele tem feito na tua vida. E eu não sei se você sabe, com certeza sim, se você é chamado num juízo, num tribunal, para ser testemunha de algo, você não precisa ser advogado, você não precisa ter conhecimento de leis, você não precisa ser um juiz, você não precisa ser nada. A única coisa que você precisa é ter presenciado o fato. E Jesus te chama para ser testemunha. Conte somente aquilo que Deus tem feito na tua vida, nada mais do que isso. É isso tudo que é necessário. É isso que o Senhor está pedindo para você. Ele não está pedindo para você ter grandes conhecimentos de teologia. Se você quiser, melhor ainda. Mas não espere saber todas as coisas para querer anunciar o Evangelho. Não use isso como desculpa para dizer que você não pode anunciar. Abre espaço na tua vida para Deus começar a atuar através de você. Qual o propósito pelo qual o Senhor te gerou, te trouxe a esse mundo, te amou, te alcançou e está em processo de santificação na tua vida? Por que Deus fez tudo isso? Faça essa pergunta. Por que Deus nos chamou? Ele não chamou para nós estarmos sentados num banco. Ele não chamou você para simplesmente fazer dinheiro. Ele não chamou você para simplesmente fazer uma carreira. Ele te chamou para anunciar as suas boas novas.
E todas as demais coisas, a tua carreira universitária, a tua carreira no teu trabalho, o teu dinheiro, todas as demais coisas, tudo isso são coisas que o Senhor vai te dar. E Ele vai acrescentar para você, a partir do momento que você abrir espaço para Ele. Vá para casa e comece a contar o que Deus tem feito na tua vida. Faça isso. Chame pessoas para almoçar. Faça as coisas consciente. Faça as coisas com objetivo. Chame uma pessoa literalmente para almoçar, para tomar um café com você, e ali você possa introduzir a palavra do Senhor. Comece a fazer isso. Quem não gosta de comer fora? Que todo mundo gosta de comer fora. Quem não gosta de tomar um cafezinho no Starbucks? Todos nós gostamos, uns mais do que outros. Chame alguém, senta lá e começa. Tira uma meia hora do teu dia, 1 hora na tua semana, não sei, mas começa a falar do amor de Deus. Começa a falar daquilo que Deus tem feito. Chame pessoas para ir à igreja. E não digo vir à igreja, não estou falando necessariamente dessa. Estou falando, chame pessoas para ir à igreja. Faça algo, mas pregue a palavra de Deus. Encontre um propósito para você. Você vai se admirar a quantidade de pessoas que vão dizer sim para você. Você vai se admirar a quantidade de pessoas que vão se assombrar com o convite e dizer assim: quer tomar um café comigo amanhã? Está ocupada? Por quê? Para a gente conversar. Conversar um pouco. E senta com essa pessoa e começa a conversar. E na primeira oportunidade, introduz Jesus na conversa. E deixa Ele fazer o resto. Você pode ficar de pé. A palavra do Senhor diz lá no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Northglenn, como em Denver, como em Aurora, e por todo o Colorado, por todos os Estados Unidos, e até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas, o Senhor diz. Não se trata de fazer para Ele. Nós temos olhado o Evangelho tão errado, meus irmãos. Não se trata de fazer para Ele, se trata de fazer com Ele, que é totalmente diferente. Vamos deixar Deus começar a usar as nossas vidas. Está muito bem orar, mas precisa ter ação além da oração. Está muito bem jejuar, mas tem que ser ativo depois que você jejuar. Tem que fazer as coisas com propósito, não esperarem as coisas acontecerem por um movimento de mágica. Os discípulos, quando eles começaram, o Senhor disse para eles irem até os confins da terra. Foi isso que o Senhor disse ou não disse? Ele disse: ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder. Mas ele disse: ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. O que aconteceu? Os discípulos foram cheios do poder e ficaram em Jerusalém. Jesus disse: ok, a escolha é de vocês. Eu falei para vocês irem até os confins da terra. Então Jesus dá um empurrãozinho neles, e vem a perseguição.
E aí o povo começa a correr para outros lugares. Mas à medida que eles vão para outros lugares, eles continuam anunciando o Evangelho. E o Evangelho do Senhor, ele começa a se expandir e se espalhar. O que você precisa para entender que você precisa anunciar o Evangelho? Eu tenho certeza que à medida que você começar a evangelizar, a falar daquilo que Deus tem feito na tua vida, cura virá sobre a tua vida. A cura virá sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Coisas que você tem pedido e não tem recebido começarão a vir sobre você. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a anunciar o Evangelho, a tua vida ela vai mudar em vários sentidos. Não é algo que é fácil. Mas Jesus diz: se alguém quer vir após de mim, tome a sua cruz e cada dia siga-me. Se eu perguntar aqui, eu creio que todos levantariam a mão. Quem aqui é apaixonado por Jesus? Creio que todos nós somos apaixonados por Ele. Mas até onde nós temos demonstrado isso? Até onde nós temos demonstrado essa paixão por Ele? Deus, em nome de Jesus, papai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo quão pobre e miserável nós somos. Que se não é a Tua presença sobre nós, se não é a Tua graça, o Teu favor imerecido, nós não somos nada. Mas Deus, nós entendemos a importância de espalhar o Teu Evangelho. Nós entendemos a importância, Senhor, de viver uma vida íntima e profunda contigo. Desejando a Ti mais do que o pecado. Colocando a Ti, Jesus, por em cima do desejo de pecar. Colocando a Ti, Jesus, acima de todas as coisas. Colocando a Ti, Jesus, acima daquele copo de vinho. Colocando a Ti, Jesus, acima, Senhor Deus, das redes sociais que eu gasto horas nelas. Colocando a Ti, Jesus, acima daquela língua que fala mal. Buscando a santidade a cada dia em minha vida. Mano. A Tua palavra diz, Senhor, que se o Senhor não abreviasse os dias, o amor de muitos esfriaria, e nós não suportaríamos. Senhor, faz arder, chama novamente, faz queimar novamente em nossos interiores o fogo do Teu Santo Espírito. Faz-nos, ó Deus, sentir falta da Tua presença. Sentimos falta de tantas coisas, mas não estamos nos preocupando com a falta da Tua presença em nosso meio. Quando o Teu povo, Senhor, a primeira coisa que dizia era: se Tu não for conosco, nós não nos moveremos de aqui. Se a Tua presença não for comigo, eu não saio deste lugar. O que tem acontecido com a Tua igreja? O que tem acontecido, Senhor, conosco? Deus, venha retirar hoje toda a lepra de nossos corações que tem impedido-nos de sentir a Tua presença.
quero desafiar você hoje a você ir além do que você tem feito para Deus. Eu quero desafiar você hoje a dar um passo de fé, a sair desse lugar cômodo onde você se encontra, esse lugar frio, escuro, inóspito, vazio, a entrar num caminho aonde o Senhor estará com você. Eu quero te convidar a sair deste lugar onde você está. Eu quero te convidar, eu te desafio hoje. Se você quer sair desse lugar cômodo aonde você encontra e entrar num lugar de sacrifício, aonde você vai sacrificar a tua vida para Ele, não para a igreja, não para mim, não para as pessoas. Tu vai sacrificar a tua vida para Ele, em demonstração de amor, em demonstração de gratidão. Eu te desafio a você sair do teu lugar e vir aqui na frente. Se você quer ter a chama ardendo novamente em teu coração, se você está disposto a anunciar somente aquilo que Deus tem feito na tua vida, eu te desafio a sair do teu lugar. Você não está assumindo compromisso comigo.